Como, e por que, obter o diagnóstico de diabetes? O diagnóstico precoce do diabetes é fundamental. Mas na grande maioria dos casos, os pacientes estão com açúcar elevado no sangue há muitos anos, mas só vão buscar o diagnóstico quando passam a apresentar as complicações do diabetes. Diagnosticando diabetes. Um simples exame de sangue pode revelar se você é portador do diabetes. O exame mais comum é feito com uma gota de sangue e glicemia capilar. Não demora mais que 3 minutos para saber o resultado. Mas esse não é o resultado concreto. Caso seja notado um aumento considerável da taxa glicêmica, deve-se realizar um exame mais profundo para ter certeza do resultado e assim começar o tratamento. O médico deve solicitar o teste oral de tolerância à glicose, mais conhecido como curva glicêmica. O exame é feito em diversas etapas onde são coletadas amostras de sangue em um tempo determinado. Geralmente esse sangue é coletado de 30 em 30 minutos. Nos intervalos, o paciente deve ingerir um xarope de glicose. Os resultados são dispostos em gráfico. Diagnosticar o diabetes, o quanto antes, são os primeiros e os mais importantes passos que você deve dar. O primeiro passo. Enquanto os primeiros sintomas do diabetes tipo 1 costumam surgir de forma repentina e com maior intensidade, os sinais do diabetes tipo 2 são mais difíceis de serem percebidos. Por isso, fique atento. Quanto mais cedo você diagnosticar o diabetes, mais chances vai ter de controlar a sua evolução e as suas complicações. Conheça abaixo os principais exames usados para confirmar o diagnóstico do diabetes. Eles devem ser realizados apenas a pedido do seu médico, que fará a análise dos resultados e dará a orientação correta para o seu caso. Glicemia de jejum. Esse exame tem por objetivo medir os níveis de glicose, principal tipo de açúcar presente no sangue, após jejum de 8 horas. A Sociedade Brasileira de Diabetes, em suas diretrizes 2015 a 2016, estabeleceu os seguintes parâmetros para diagnosticar o diabetes. Abaixo de 100 mg por decilitro, mg/dl, você não tem diabetes. Entre 100 mg, dl e 126 mg/dl, você está na faixa de risco, também conhecida como pré-diabetes. Igual ou superior a 126 mg/dl, você tem diabetes. Glicemia pós-prandial. É a dosagem da glicemia 2 horas após as refeições. Nas pessoas com diabetes, os níveis de açúcar sobem rapidamente depois de uma refeição. Daí, a importância de ficar sempre atento aos níveis de glicemia. Hemoglobina glicada ou A1C. Sendo mais recente, esse exame tem por objetivo medir a quantidade de hemoglobina que reagiu com a glicose presente no sangue, conhecida como hemoglobina glicada, ou A1C. Mais estável, ela permite avaliar o tempo em que o corpo esteve exposto a altos níveis de açúcar no sangue e permitir que o seu médico prescreva a melhor conduta para o seu caso. De acordo com a Sociedade Brasileira do Diabetes, a presença de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% confirma o diagnóstico de diabetes. Teste oral de tolerância à glicose. Também conhecido como curva glicêmica, esse teste mede a capacidade do organismo de processar a glicose 2 horas depois de ingerir 75 gramas de açúcar. Esse teste é geralmente pedido na suspeita de pré-diabetes ou até mesmo para confirmar o diagnóstico de diabetes tipo 2. Importante: esses exames devem ser realizados apenas por profissionais e a pedido do seu médico, que fará a análise dos resultados obtidos. É importante você saber que todos os tipos de diabetes têm sintomas semelhantes, que são consequência do excesso de glicose no sangue. Esse acúmulo acontece porque o organismo não consegue enviar a glicose até as células para que produzam a energia necessária para executar as suas funções. Se você apresentar alguns dos sintomas a seguir, procure o seu médico.
fome e sede excessivas. Desejo frequente de urinar. Sensação de cansaço na maior parte do tempo sem razão aparente. Visão embaçada. Perda excessiva de peso apesar da grande ingestão de alimentos. É bastante comum que os médicos peçam mais de um exame para fazer o diagnóstico final do diabetes tipo 2. Da mesma forma, os testes podem ser utilizados como forma de acompanhar o controle da doença já diagnosticada, e também a resposta dos pacientes aos tratamentos administrados. Atenção! Mesmo que os níveis de glicose no sangue estejam acima daqueles considerados normais ou saudáveis, é preciso que este teste seja repetido em outro momento, e que sejam realizados diferentes exames, antes de determinar se o paciente está ou não com diabetes. Isso porque, o resultado pontual deste teste pode estar influenciado por alguns fatores, como a prática de atividades físicas ou a ingestão de certos alimentos. A diabetes pode ser controlada. E você pode ter uma vida quase que normal. Seguindo os conselhos que lhe daremos aqui.